Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Atualmente, registra-se uma esperança média de vida incomparável com os tempos antecedentes. As nossas hipóteses de morrer de guerra, catástrofe natural, pandemias ou fome são verdadeiramente invejáveis para os nossos antepassados. Porém, paradoxalmente e a contrastar com toda esta segurança, estamos mais receosos do que nunca. São infindáveis as advertências relacionadas com potenciais perigos e de catástrofe iminente. E como observou o sociólogo Barry Glassner, estamos a viver no período mais temeroso da história da humanidade, e a principal razão para isto é que há muito poder e dinheiro disponível para indivíduos e organizações que podem perpetuar estes medos. Contudo, não é apenas a manipulação do medo a exclusiva causalidade do receio desproporcionado que infeta a nossa sociedade, pois de uma forma ou de outra todos nós aceitamos e reforçamos a normalidade do medo. Rememoramos continuamente para nós próprios e aos outros que existem ameaças em todo o lado. Nas ruas, nos alimentos que comemos, na tecnologia que utilizamos, nos nossos semelhantes e mesmo no ar que respiramos. As narrativas culturais que nos providenciam mundividências e que nos auxiliam na nossa compreensão do mundo migram sem dificuldade de um medo para outro. Quase ninguém questiona se devemos ser tão receosos. No seu livro, How Fear Works, o sociólogo Frank Furedi expõe a nossa cultura do medo e, como ele escreve, na era atual o medo parece ser uma atividade volátil e sem direção. Parece que uma ameaça gera outra apenas para ser contrariada por mais um medo recentemente descoberto. Ou como o filósofo Lars Svensson também observa, já não parece haver nada que seja realmente seguro. Parece que estamos obcecados com todos os perigos concebíveis. O medo tornou-se uma característica básica de toda a nossa cultura. A vida é imprevisível e o mundo está repleto de perigos e ameaças, tanto para a nossa segurança como para o nosso bem-estar. Logo, o medo não é um fenómeno exclusivo da sociedade moderna. Porém, em algumas das civilizações mais prósperas do passado, o medo foi contrabalanceado pela esperança e por uma crença otimista no potencial humano. Durante o Renascimento e o Iluminismo, floresceu a ideia de que indivíduos e comunidades, através de uma ação ousada e criativa, poderiam afastar os perigos e moldar o futuro incerto. Na Grécia Antiga e Roma, a coragem era tida em grande consideração, e por isso os indivíduos eram proativos face aos riscos e ousados na presença do desconhecido. A sorte favorece os audazes, de acordo com o provérbio latino. Além disso, em muitas civilizações do passado, foi reconhecido que a incerteza não é apenas uma fonte de perigo potencial, mas também de oportunidade. Mas como escreve Frank Furedi, isso era assim nessa altura. No século XXI, a crença otimista na capacidade da humanidade para subjugar o desconhecido deu lugar à crença de que é impotente para lidar com os perigos que se lhe deparam. A chama da esperança ainda cintila, mas é cada vez mais ofuscada por um humor sombrio de ansiedade intangível. A coragem, esperança e otimismo que caracterizavam as civilizações do passado e que equilibravam os receios, fundamentados ou mesmo infundados, não se verifica na modernidade. E assim, as vidas de muitos de nós são consumidas pelo medo. Vemos tudo através da lente distorcida do medo. E em relação a esta perspectiva, Frank Furedi elabora: esta perspectiva do medo foi tão profundamente interiorizada que muitos dos que adotam esta perspectiva não estão conscientes da sua influência no seu comportamento. Para a maioria das pessoas, uma tal perspectiva é considerada senso comum. Isto não significa que as pessoas estejam perpetuamente assustadas ou receosas. Pelo contrário, a perspectiva do medo funciona ao sensibilizar as pessoas para se concentrarem em potenciais ameaças e perigos, ao mesmo tempo que distrai a atenção do provável resultado positivo de se envolverem com a incerteza. Ao ver o mundo através de uma perspectiva de medo, as pessoas veem riscos em coisas, comportamentos e atividades que em gerações passadas não eram consideradas arriscadas. Têm demasiado medo de ameaças que são uma parte inevitável da vida e avaliam as experiências em primeiro lugar e, sobretudo, com base nos riscos potenciais que implicam. Uma das realizações da perspectiva do medo é que esta expande continuamente o número de questões que constituem um perigo e que por isso são representadas como risco. Desde os anos 80, numerosos pensadores comentaram um engrandecimento quantitativo dos riscos calculados pelas pessoas antes de decidir. Além disso, o significado do risco assumiu uma conotação largamente negativa. Até à segunda metade do século XX, era senso comum que muitos riscos valiam a pena correr, desde que se fosse motivado por um empreendimento nobre, pela autorrealização, pelo espírito de aventura ou por valores como a liberdade e a verdade. Enfrentar os riscos era reconhecido como sendo uma condição prévia para o cultivo do caráter e mesmo para a realização da grandeza. Ou, como Nietzsche disse, a devoção do maior é encontrar o risco e o perigo e jogar dados com a morte. Em vez de ser celebrado, hoje em dia o ato arriscado é frequentemente repreendido como um gesto tolo, egoísta e um perigo tanto para si como para os outros.
Esta percepção negativa da assunção de riscos é motivada pelo pensamento do pior dos cenários. Muitas pessoas estão predispostas a pensar no pior que pode acontecer e depois comportam-se como se fosse provável que isso aconteça. Este pensamento do pior cenário infiltrou-se mesmo nos mais altos níveis do governo, uma vez que alguns políticos e decisores adotaram um objetivo utópico de engendrar socialmente uma sociedade de risco zero, iniciativas recebidas com os aplausos das massas receosas. Uma obsessão sempre em expansão com o risco é uma das características mais marcantes da cultura do medo. Na sua versão mais irracional, algumas pessoas exigem risco zero, um projeto que exigiria a abolição total da incerteza. Ao ver os riscos em quase todo lado e ao serem altamente avessos ao risco, muitas pessoas, sem o saberem explicitamente, são guiadas pelo princípio da precaução. De acordo com o princípio da precaução, quando confrontados com qualquer grau de incerteza, a melhor opção é proteger-se a si próprio e aos outros e tomar partido com cautela. Nos últimos anos, o princípio da precaução tem vindo a enraizar-se na política pública sob a forma de quarentena invertida. Enquanto que o objetivo de uma quarentena tradicional é isolar uma pessoa doente para evitar que uma doença se propague a outros, uma quarentena invertida, em contraste, envolve pessoas saudáveis isolando-se dos perigos que percebem como ameaçadores e, como escreve Furedi, a quarentena invertida constitui uma resposta ao medo de que a condição humana seja inerentemente insegura. A crença de que a condição humana é inerentemente insegura é o credo fundamental do culto da segurança, que se solidificou na nossa sociedade. Nas últimas décadas, a segurança assumiu, nas palavras de Furedi, uma qualidade quase religiosa. A procura incessante de segurança tornou-se a razão de ser do Ocidente. As regras e restrições erigidas no altar da segurança conhecem proporções absurdas e descabidas em cada vez mais áreas da vida pública. Para piorar a situação, por mais irracionais ou autoritárias que sejam, e por mais provas que existam relativamente à falta de eficácia, as regras e restrições de segurança são consideradas pela maioria das pessoas como essenciais e indiscutíveis. A segurança e a proteção tornaram-se os seus próprios argumentos. Funcionários e organizações parecem acreditar que a mera menção destas palavras é suficiente. Não é necessária qualquer outra justificação. As regras de segurança são frequentemente assumidas como estando a fazer algo de bom só porque elas existem. Safety and Security Theatre descreve procedimentos cujo papel principal é convencer todos de que alguém, algures, está a lidar com uma ameaça independentemente de estar ou não. Uma abundância de regras e restrições de segurança não estão a fazer as pessoas sentirem-se mais seguras. Estão sim a contribuir para a nossa cultura do medo, pois as regras e restrições de segurança comunicam sinais sobre potenciais perigos e ameaças, e assim, quanto mais uma sociedade é inundada por elas, mais pessoas assumem que o ambiente é inerentemente inseguro. Além disso, ao colocar limitações à liberdade de explorar, experimentar e fazer as suas próprias escolhas, regras e restrições comunicam implicitamente às pessoas que são incapazes de fazer as suas próprias avaliações de risco e de assumir a responsabilidade pela sua própria vida. O culto moderno da segurança está a infantilizar as pessoas e a aumentar as hipóteses de que, do berço à sepultura, elas permaneçam dependentes de figuras de autoridade prepotentes para as manter a salvo daquilo que foram socializadas para acreditarem ser um mundo intrinsecamente perigoso. O ato de negociar em liberdade não faz com que as pessoas se sintam seguras, aumenta a consciência das pessoas da sua falta de controle sobre as suas vidas e aumenta assim o seu sentimento de insegurança. A perda de qualquer uma das nossas liberdades simplesmente enfraquece a capacidade das pessoas para lidar com as ameaças que enfrentam. Muitas regras e restrições de segurança obtêm a sua legitimidade da autoridade através da ciência. Em contraste com a ciência, que se baseia em provas, experimentação, teste de ideias e cujas conclusões estão abertas à dúvida e à reinterpretação, a ciência baseia-se na confiança, na autoridade e não tolera o ceticismo. Se a ciência nos alerta para uma ameaça, ou se os políticos invocam a ciência para justificar medidas de mão pesada, então aqueles que se recusam a seguir a ciência são tratados como o equivalente moderno de um herege. Declarações como a ciência diz servem como o equivalente do século XXI da exortação Deus disse. Ao contrário da ciência, o termo a ciência serve um projeto moralista e político. Tem mais em comum com uma verdade revelada pré-moderna do que com o espírito de experimentação que emergiu com a modernidade. O constante refrão de os cientistas dizem-nos serve de prelúdio para uma palestra sobre a ameaça a temer. Aqueles que não atendem aos avisos dos peritos são frequentemente castigados como irresponsáveis, se não mesmo maus. O medo que infecta a sociedade é-nos condicionado socialmente desde tenra idade e é alimentado por uma concepção pessimista do que significa ser humano, estando esta conceitualização profundamente enraizada na nossa sociedade. As pessoas são educadas para se preocuparem com a sua segurança e para considerarem o medo como uma orientação sensata e responsável para o mundo.
Os decisores políticos, formadores de opinião e anunciantes agem na base de que as pessoas são avessas ao risco e se sentem impotentes, e as suas mensagens normalizam a percepção de que as pessoas são vulneráveis. Esta concepção pessimista do ser humano é fundamentalmente imperfeita, pois se a vulnerabilidade fosse a característica essencial do ser humano, a raça humana já teria perecido há muito tempo. Embora as nossas vidas sejam imprevisíveis e expostas, somos melhor definidos pela nossa resiliência e adaptabilidade. Não só temos uma notável capacidade de resistir a ameaças, perigos e dificuldades, como somos propícios ao crescimento individual, familiar e social acelerado. A atração pessimista da nossa cultura do medo é forte, mas podemos tomar mais consciência de como ela funciona, nos influencia e molda a sociedade, e se pudermos cultivar uma visão mais otimista da condição humana e uma atitude corajosa em relação ao futuro, então é possível libertar-nos da sua influência paralisante. Ou como conclui Fouretti em How Fear Works, temos de ser definidos pela nossa vulnerabilidade? Temos de ser receosos? No momento em que fazemos estas perguntas, estamos no bom caminho para intuir que existe sempre uma alternativa. Quer adotemos a filosofia da precaução ou adotemos uma abordagem mais corajosa relativamente ao risco, tudo dependerá de como percebemos o que significa ser humano.